No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ainda, no livro de Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e idólatras. Conformar com o modelo do mundo. Conformar, tomar a forma de um padrão não estabelecido pelas Escrituras Sagradas, pelos ensinos do Senhor. Quem adotar outro padrão para sua vida, seus relacionamentos, padrão não vindo da parte de Deus, esta pessoa torna-se uma pessoa infiel. E lá em Tiago 4,4 existe uma tradução, diz adúlteros e adúlteras. Ainda vamos caminhar aqui no assunto infidelidade, infiéis. Ainda no livro de Efésios capítulo 5, versículo 5, a palavra do Senhor diz: sabei, pois, isto, nenhum imoral ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não terá herança no reino de Cristo e de Deus os imorais, impuro, avarento, que é a avareza, é uma idolatria. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, as Escrituras diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós já nascemos mentirosos por natureza e, portanto, filho espiritual do diabo. Porque o diabo é pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. É necessário nascer de novo. Vamos continuar aqui. Como nasce de novo? Crendo. Crendo em quê? Em que Cristo, quando foi levantado da terra, ele nos atraiu em seu corpo na cruz. João 12:32. E lá fomos batizados na morte de Cristo. Aquela morte é a nossa morte para o pecado, para a natureza mentirosa. Fomos crucificados com Cristo. Nosso velho homem foi com ele crucificado, Romanos 6,6. E fomos ressuscitados juntamente com ele para uma nova vida. Cristo, a nossa vida, Gálatas 2:20. Mas vamos continuar aqui na infidelidade. Em Isaías capítulo 6,
alguém reconhecendo quem era. Muitos não reconhecem quem são, porque muitos são mal informados e formados com mentiras. Você é boa pessoa, está tudo certo, está tudo bem, o mundo é assim mesmo, o padrão do namoro é esse, o padrão de viver como casado é este, e etc, etc. Mas não é o que a Sagrada Escritura diz. Nós vamos ver aqui Isaías capítulo 6, versículo 5, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sou uma pessoa impura. Mas você já reconheceu que você é impuro? Que você é imoral? Que você é imundo? Você já reconheceu que você já nasceu impuro, já nasceu imoral, já nasceu pecador, já nasceu filho espiritual, não de Deus, com uma natureza pecaminosa, contrária aos propósitos eternos do Pai Celestial? A Bíblia diz que para esses não tem o reino de Deus, não tem lugar. Ainda mais, em 1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios capítulo 6. Alguém pode dizer: ô pregador, o senhor é duro, hein? O senhor, em vez de falar do amor de Deus, queridos, eu estou falando do amor de Deus desde o início. Quem ama, corrige. Quem ama, mostra o nosso erro, mas também mostra o perdão, a graça, o acolhimento. Mas primeiro, para que essa pessoa valorize o que ela tem recebido indignamente, ela precisa saber que ela é indigna, que ela é pecadora, que ela não merece. Senão não vai compreender o que é a graça. Jesus é cheio de graça e de verdade. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas como eu vou tomar posse disso ou receber este amor de Deus? Quando eu souber que eu sou indigno, que eu sou imundo, que eu sou digno do inferno e da condenação. Mas recebo a salvação em Cristo, não pelos méritos, mas os méritos de Cristo. Aí sim, em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicários. O que é fornicação? É ter relacionamento sexual com uma pessoa, entre pessoas que não são casadas. Isso é fornicação. Isso é impureza diante de Deus. E um relacionamento sexual entre duas pessoas do mesmo sexo profana o nome do Senhor. É abominação, diz Romanos capítulo 1. Mas vamos continuar aqui. Mas o que diz hoje? É por amor. Que amor? O amor de Deus? O amor de Deus ouve o que Deus fala e obedece. Não é amor isto. Chama-se pecado. Pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado impede a gente de ser salvo. Impede a gente da salvação. Mas pode ser instrumento para sermos salvos. Agora melhorou. Se eu souber que sobre o meu pecado e que estou ferindo a santidade de Deus e sou indigno de ir para o céu,
por causa do meu pecado, aí eu posso crer em Jesus Cristo, meu Salvador, que me atraiu e tirou o meu pecado, purificou dos meus pecados e me fez nova criatura. Aleluia! Aí sim, maravilhoso. Mas permanecer, achar que está certo, atribuindo a isso para um currículo de aprovação que está contido por amor? Amor não. Egoísmo pecaminoso. Vamos continuar lá. Não vos enganeis, nem fornicários, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas ele diz, tem saída? Tem. Tem solução para uma pessoa que vive assim? Queridos, quantos hoje pais estão aprovando que a sua filha vá com o seu namorado, ajunte as trouxas e vivam juntos? E ainda os pais dizendo que são cristãos, dizendo que eles são novas criaturas, dizendo Deus te abençoe. Deus não abençoa uma coisa contra a vontade dele. Deus não abençoa um ato pecaminoso que está ferindo a santidade dele. Deus não está nessa conversa, não. Esses pais deveriam dizer, a palavra de Deus não estará com vocês, porque vocês estão rejeitando a palavra do Senhor. Isso é pecaminoso. Isso é contra Deus. Deus não vai botar a mão santas em algo sujo, porque ele diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros, tanto adultério. Mas agora quem sabe dá certo com esta pessoa. É adultério. Não herdarão o reino dos céus. Como o Senhor vai abençoar uma pessoa que não vai para o reino? Por causa do seu estado pecaminoso, meus queridos e queridas. E é lastimável pais que confessam que são novas criaturas sem a visão do céu. Novas criaturas sem santidade, sem obediência, sem submissão. Isso é pecaminoso. Quantos pais dizem, ou alguém diz, não, esses aqui já estão salvos. Salvos do quê? Se continuam escravos do pecado, continuam como filhos espirituais do diabo, em rebelião, em mentira, em falsidade, em impureza, em pecaminosidade. Queridos, é hora de vocês que são novas criaturas trazer a verdade do evangelho. É porque hoje não é mais evangelho anunciado. Evangelho é morte para o pecado. Evangelho trata-se da morte do pecador com Cristo na cruz, ou não são novas criaturas. Mas eles foram batizados. Batizado onde? Jogaram água na cabeça. Eles passaram por um batismo de imersão. E daí? Mas passaram pelo batismo em Cristo. Eles creram que morreram para o pecado em Cristo. Aquele que vive no pecado é filho espiritual do diabo. Queridos, parem de fazer isto. Conheço pessoas, eu te abençoe, Deus te abençoe. Deus te leve a arrependimento. Deus te leve a reconhecer o seu pecado e ser tornado nova criatura. Essa é a nossa oração. Versículo 10 de 1 Pedro 3, 1 João 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. O que é a justiça? É a verdade. Não pratica a vida de Cristo. Porque Jesus se tornou a justiça para nós também. Aquele que vive no pecado não é filho de Deus. Não pode viver pecando. Queridos, amados e amadas, ou nós somos ou não somos. Pau, pedra, pedra. Fomos incluídos em Cristo, crucificados com Cristo.
aí vai gerar a vida de Cristo, vai gerar uma nova vida. Agora, permaneço a mesma coisa. Vou para a igreja, faço isso, faço aquilo, ou não vou para a igreja nenhuma, mas acho que eu estou assim com aquele que está lá em cima. Tá nada. Não é verdade. Porque a única ligação do homem pecador com o Deus eterno é através de Jesus. E quando essa pessoa vai se ligar a Deus, ela liga através de Cristo e este crucificado. Ele entra no corpo de Cristo na cruz, em João 10, 9, entrará e sairá pela ressurreição e alcançará pastagem, onde essa pastagem tem um pastor. Esse pastor é santo. Esse pastor é santo. Queridos, é duro esta palavra, mas é a verdade. Cansa de pessoas que estão vivendo no engano de uma palavrinha mequetrefe, água com açúcar, a pessoa dizendo que é nova criatura, mas nunca foi. Uma pessoa acha que já foi feito criança em Cristo, nasceu de novo, mas não importa com congregar como igreja, não importa com uma vida santa diante de Deus, se importa com o mundo e o que o mundo diz, mas não se importa o que o reino de Deus diz e o que Cristo diz. Nova criatura, ela pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Mas mesmo que essa pessoa seja uma adúltera, um fornicário, um impuro, um bêbado, mas é só final de semana, é só tal dia. É um bêbado, não consegue se livrar, é escravo da bebida. É escravo, é dominado. Pastor, o senhor é contra a bebida? A bebida sinaliza quanto eu tenho relacionamento com o meu Senhor. Porque a bebida em muitos lugares são motivos de zombaria. Mas não zombar da pessoa que está bebendo, zomba do Cristo a quem ele confessa ser salvo por esse Senhor Jesus Cristo. E o mundo espera entre os cristãos vida de santidade, vida separada, não comum, não misturada. Por isso que muitos lares estão aí. Uma bagunça, não somente bebida. Hoje está com um, amanhã está com outro. Hoje tem uma cama, depois amanhã tem outra. Queridos, o Senhor precisa ter misericórdia de nós. Somos ou não somos do Senhor? É um povo de Deus ou não é povo de Deus? Como eu estou dizendo, é triste demais alguém confessar nova criatura, um pai ou uma mãe, e aprovar uma vida pecaminosa do seu filho, e aprovar uma vida pecaminosa da sua filha, e achar que Deus vai colocar a mão santa para abençoar. Meu Senhor, a bênção é conduzi-lo ao arrependimento e à nova vida em Cristo. Aí sim. Mas vamos lá ainda. Precisamos ver. Mesmo que a pessoa possa estar vivendo isso. Versículo 11 de 1 Coríntios diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. É aí que eu estou dizendo. Não é mais fornicário, não é mais adúltero, não é mais um beberrão, não é mais um mentiroso, não é mais filho do diabo. Mas foi feito filho de Deus a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lá em João 1, começando no 11. Filhos de Deus, filhos do encardido, é outra coisa, totalmente diferente. Ou um ou outro. Sou regenerado, filho de Deus, ou sou perdido, ainda filho do encardido? No meio não existe. Meia boca? Não existe. Aí tais fostes algum de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Isso aplica em 2 Coríntios 5,16. Se alguém agora está em Cristo, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, mas vida nova. Ainda no livro de Romanos, aquilo que eu acabei de dizer também, livro de Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28, ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Adultério, mentira, fornicação, imoralidade. O Senhor vai deixando. Entregou a disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, morte eterna. Passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Gente aprovando. A palavra do Senhor não aprova, reprova, mas mostra uma saída. Cristo é o gracioso Deus que vai presentear quem não merece, pela cruz. Morte e ressurreição. E ainda, 2 Coríntios, me desculpe desse vídeo ficar um pouco mais longo, em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Medite nisso, meus queridos. Faça seu comentário se você quiser. Infiéis. A amizade do mundo é inimiga contra Deus. Alguém não são solteiros, viajam, estão juntos, botam no Face, que lindo local, como eles estão vivendo. E os chamados cristãos ainda dizem maravilhoso. Para o mundo é, para Deus não. É pecado, é imoralidade, é imundo. Prática de um filho não de Deus, que estão caminhando para o inferno. Com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque vai confessar que foi crucificado com Cristo, foi ressuscitado com Cristo. Muitos desses desvios, dessa sujeira, é fruto de uma pregação sem a cruz, sem morte para o pecador. Infelizmente.